Quantos encontraram? Glória a Jesus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Palavra de Deus. Tome assento. Qual o tema da campanha? Então estamos nesta ocasião encerrando a nossa campanha e Deus falou muito conosco, cada dia da campanha, nos instruiu, nos dirigiu e eu costumo dizer que quando a gente diz que gosta de bolo de chocolate e você ganha todos os ingredientes para o bolo e você tem o fogão, o gás, o forno, mas não faz, na verdade você não gosta, você não quer o bolo, porque você tem tudo para fazê-lo, mas não faz. E assim é a nossa fé. Quando a gente diz que quer viver uma vida de vitória com Deus, mas ouve a palavra que traz a nós os ingredientes para isso, mas não colocamos em prática, na verdade nós não queremos nada com Deus. Nós queremos falar muito e fazer nada. Quando nós queremos algo com Deus, a palavra dele é a nossa única regra de fé e prática. É isso que está escrito quando Deus fala com Josué, que já o abençoou, que já deu a ele tudo que ele precisava. Mas aí Deus fala, medita no livro dessa lei de dia e de noite, cuide de fazer tudo quanto nele está escrito. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, faça o que está escrito nesse livro. Deus já tinha dado, mas era necessário Josué ir pelo trilho da palavra de Deus. Então, aquilo que Deus fala com o seu povo na palavra, irmãos, Deus não é mago, Deus não é mágico e Deus não é candidato a nada. Porque mago, mágico fazem coisas de engano e precisa de algumas coisinhas para que isso nos iluda. O político muitas vezes precisa de fazer um discurso para nos convencer de votar nele. Deus não precisa disso. Ele já é o soberano que está sentado no trono. Ele já é eleito por si mesmo, por causa da sua glória. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não há nada igual a Deus ou acima de Deus. Tudo está abaixo de Deus. Ele não precisa de promoção de nada. As palavras que Deus fala são palavras para o nosso bem. Por isso, se nós queremos viver uma vida de bênção, uma vida de conquistar o que Deus tem para nós, a primeira coisa é nos colocar no trilho da vontade de Deus, é nos tornarmos filhos de Deus, tornarmos não só ouvintes, 1 e 22 de Tiago, até 24, mas praticantes da palavra. Nós estamos vivendo no tempo dos que ouvem muito e fazem nada, dos que ouvem muito e fazem pouco, mas nós não temos aquele povo que ouve muito e pratica muito do que ouve. Nós precisamos voltar, meus queridos irmãos, ao temor e tremor da palavra. Você pode ir em lugares que você vai ter revelação até do seu CPF, da sua identidade, do tipo de sangue que você tem, a urina como está, a temperatura do seu subconsciente até. Alguém pode revelar tudo na sua vida. Se você não anda por essa palavra, você está perdido, você está sem Deus. Essa palavra é o único trilho que alguém pode entrar, que o final dele seja céu e seja a face adorada de Jesus Cristo. O segredo está na palavra, o segredo está no que Deus fala, o segredo está no que sai de Deus para as nossas vidas. Então pare de procurar lugares que você tenha revelações. Procure lugares que você tenha a mensagem, a palavra de Deus, que é a maior e melhor de todas as
revelações. Ainda que neste lugar Deus possa revelar, como Deus revela muitas coisas, fala em profecias, opera maravilha nesse lugar. Mas o privilégio não é isso. O privilégio é ouvir a palavra e nos colocar no trilho desta palavra. A maior revelação é quando você está aí sentado no banco, a palavra está sendo pregada e você diz: parece que o pregador ouviu o meu pensamento, parece que a pregadora estava dentro de casa. Olha, o que está acontecendo? Alguém falou alguma coisa? Sim, o Espírito Santo falou, o Espírito Santo falou, e quando ele fala, se você não obedece, não adianta nada. Então nós ouvimos palavras maravilhosas aqui, que nos leva no trilho, aleluia. E nesta noite, que o Senhor nos dê palavras, para nós nos encaminharmos no final da campanha, como vidas de pessoas que de fato conquistam o que Deus já conquistou. Porque na verdade, o que é para vir para nós, já foi conquistado no Calvário. Romanos 8 deixa tão claro, né? Capítulo 8, versículo 32 por ali, que Deus não poupou o seu Filho, mas antes o entregou por amor de nós. Aí ele fala assim: se Deus não poupou o seu Filho, mas antes o entregou por amor de nós, não nos dará com ele todas as coisas? Quando você olha em Isaías 53, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aí pelas suas pisaduras nós fomos sarados, estávamos desgarrados como ovelhas, aí ele despojo, separou, ele repartiu com os poderosos. A carta, o capítulo 53 de Isaías está dizendo: Jesus conquistou tudo por nós e para nós no Calvário. E Jesus, quando está palmilhando nessa terra, em Lucas no capítulo 4, 18, ele está na sinagoga, abre no livro de Isaías, e ele recita que hoje se cumpre essa palavra, porque Jesus é o cumprimento das profecias. Jesus é o cumprimento do socorro de Deus. Jesus é o cumprimento do Deus que falou que abençoaria as famílias que viessem a partir de Abraão, e a partir da semente de Abraão, Jesus Cristo viria e todas as famílias da terra seriam abençoadas. A nossa família, pela palavra de Deus, deveria ser abençoada. Os enfermos, pela palavra de Deus, deveriam estar curados. Os problemáticos, pela palavra de Deus, seus problemas resolvidos. Os drogados, os toxicômanos, todos libertos e curados, porque Deus já fez isso em Cristo Jesus por nós, na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado, expirou, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Disse para o povo ir para o cenáculo, e ele foi para a glória celestial, tomou o seu lugar à destra do Pai, intercede por nós, e é por causa dele que tudo pode ser alcançado. E por que isso não acontece? Olhando para a passagem que Deus nos deu, essa direção que Deus está falando conosco, pelo menos até hoje, na campanha, mas vai falar mais ainda, tenho certeza, o que aconteceu com esse povo para herdar a terra que Deus já tinha dado. Aquela terra, a terra para Israel, que Deus falou, os limites dela para Josué, mostrou para Moisés, prometeu para Abraão lá atrás, ele disse: eu já tenho dado para vocês, tudo isso é de vocês. Davi fala no Salmo 23, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. É isso que Deus fez conosco através de Jesus. Ele pôs uma mesa para nós na presença dos adversários. E é interessante que quando Davi fala isso, quando tem uma mesa, já viu quando você já foi naqueles hotéis que tem o café da manhã daqueles? Teve gente falando aleluia, porque lembrou.
Tem uns café da manhã que é terrivelmente maravilhoso, porque leva muita gente ao pecado, come mais do que devia. E aí, agora, aí está escrito lá assim, de segunda a sexta, café da manhã até 9h30 da manhã. Sábado e domingo vai até mais tarde. Aí você levanta 9h30, tem como ir lá? Pode ir lá? Pode, mas come? Já foi embora. Tem gente que a mesa de Deus está preparada, mas sempre chega atrasado. Depois que tudo já foi tirado, depois que as oportunidades cessaram. Eu tenho uma triste lembrança a respeito disso. Eu me lembro que o Nilson Vitorino havia casado com a minha irmã Lúcia Prado, porque a Cislene também teve o pastor Nilson, né? Esse era um outro Nilson, eram 2 Nilsons na família. E eu me lembro que Deus me usou para falar com ele, pela misericórdia de Deus. Tem uma obra feita contra a sua vida, assim, assim, assim. Essa obra é para te levar às bebidas, e as bebidas te levar à morte. Se você aceitar Jesus, fizer uma aliança com Ele, Deus repreende a obra, Deus muda a sua vida, ainda te abençoa, e você vai ter o privilégio de viver. Mas ele não aceitou. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo, até que um dia, nós recebemos notícia que ele está internado em estado muito grave, muito mal, em Uberlândia, naquele hospital das clínicas, e eu fui lá visitar ele, e ele estava em estado terminal. E quando eu cheguei na porta do quarto, ele olhou para mim, e começou a se emocionar, e falou para mim: não dá mais tempo, né? Eu deixei passar da hora. E aí me emocionou muito. E as lágrimas caíram dos olhos dele. Eu tenho essa cena na minha mente. E eu falei: mas Nilson, talvez não dê tempo para viver, mas dá tempo ainda de você reconciliar, aceitar Jesus, ser salvo e chegar no céu, morar no céu. Ele confessou Jesus ali, mas logo partiu para a eternidade. Deixou 2 criancinhas, deixou a Lúcia, porque não ouviu a voz de Deus. Ele chegou na mesa, mas já havia sido tirado o que estava na mesa. Não deixe passar da hora. Se você está aqui nessa noite, é porque tem uma mesa preparada. Não deixe passar da hora, nós temos privilégios. Tem pessoas que os irmãos invisíveis chegam para visitá-los. Pessoas que estiveram onde você está, onde eu estou, onde estes aqui estão. Com a mesma graça, com a mesma unção, com os mesmos privilégios, com as mesmas oportunidades, mas brincaram, viveram uma vida que não deveriam viver, entraram por caminhos que não deveriam, e agora chega lá, cantam hinos, às vezes até são usados por Deus, mas acabou a história deles, eles não mais voltarão à mesa do Senhor. Poucos são os que voltam à mesa. Outra coisa da mesa posta é que se você não estender a mão e pegar o que precisa e que quer comer, você tem na mesa, mas não terá no estômago. Você tem que se servir, tem que pegar o seu pratinho, e bom que pegue o prato apropriado, os talheres apropriados, porque assim você desfruta bem. É bom que você vá ao lugar certo e escolha as coisas que de fato te alimentam, porque tudo tem naquela mesa. Quantas vezes Deus em cada culto coloca as mesas, dispõe direitinho para todos nós, mas nós não estendemos as mãos e nos alimentamos. Voltamos para casa com os alimentos que não fazem bem. Nós rejeitamos o alimento de Deus tão puro, tão perfeito,
tão maravilhoso. E voltamos para casa para comer o que não convém. Ligamos a TV, ligamos a internet, entramos em sites, fazemos tantas coisas e a mesa do Senhor está sendo desprezada. Quantos adolescentes, quantos jovens, Deus tem na sua mesa preparado uma esposa santa, pura, ungida e abençoada. Um esposo santo, puro, ungido e abençoado. Mas deixam a mesa do Senhor e vai ficar debaixo das árvores. E vai entregar o seu corpo para ser tocado por pessoas profanas, que não sabem o que é Deus, e dizem que estão curtindo a vida. Muitos destes estão nos prostíbulos hoje. Mas a mesa está posta. O problema é que o adversário sabe que a mesa é de Deus. E ele lança setas para a pessoa se sentir saciada e desprezar o que deveria alimentar a sua vida. Nós temos a mania de dar crédito facilmente às setas do inimigo e rejeitarmos tão facilmente palavras tão claras e edificadoras do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes não conquistamos o que Deus já conquistou para nós. Estes que aqui estão tiveram vários contratempos por causa das suas escolhas. Nós falamos de vencer o deserto, cruzar o Jordão, vencer Jericó. Depois de Jericó, num tempo de tanta bênção, num tempo de tanta vitória, comemorando a vitória sobre o impossível, porque as muralhas de Jericó eram indestrutíveis, mas ao som da trombeta, Deus pôs por terra todas as muralhas de Jericó, e o povo viu a grandeza de Deus, o poder de Deus. Daqui a pouco, o Acã vai pegar o que não deve e colocar dentro da sua casa. É outra coisa que pessoas fazem. Ao invés de alimentar o que está na mesa do Senhor, vai na mesa do inimigo. E aquilo que é amaldiçoado, aquilo que é anátema, pega e traz para dentro da própria tenda, da própria casa. Uma capa babilônica, 500 ciclos de prata, uma cunha de ouro, pensando em aposentadoria. Quantos de nós não servimos mais a Deus por causa do pensamento de aposentadoria? O que é que eu vou fazer quando eu ficar velho? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Deixa eu te falar uma coisa, você não tem futuro sem Jesus. E a gente pensa que não tem futuro se não tiver uma boa aposentadoria, se não tiver recursos financeiros. Trabalhe para isso, mas não viva para isso. Viva para Jesus Cristo. Esse Acã, ele vai pegar e trazer para dentro da sua casa o que não devia, e ele vai estar cometendo pecado. E aí eu vejo duas coisas que acontecem no meio do povo de Deus. Primeiro, derrota em tempo de vitória. Deus chamou nós para vencermos e para sermos mais do que vencedores. Deus nos chamou para vencer enfermidades. Deus nos chamou para vencer Satanás e seus demônios. Deus nos chamou para vencer desafios. Deus nos chamou para vencer desertos. Deus nos chamou para vencer as cavernas da vida, a depressão, a opressão. Deus nos chamou para vencer todos os desafios. Deus nos falou: vocês serão mais do que vencedores. Deus nos falou que em Cristo nós venceríamos tudo, poderíamos tudo. Então nós estamos em tempo de vitória. Nós estamos em tempo. Alguém tem Jesus aí na vida? Alguém tem Jesus de verdade? Então nós estamos em tempo de vitória.
porque nós temos Jesus. Não é a minha força, não é a minha sabedoria, não é a minha chave, não é a minha porta, mas é a chave de Deus, a sabedoria de Deus, a porta de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus na minha vida. É isso que me faz mais do que vencedor. É isso que me faz chegar onde eu cheguei, onde você chegou e onde nós ainda chegaremos se permanecermos em Cristo. Mas em tempo de vitória houve derrotas. Esse povo estava comemorando algo que era maravilhoso para eles. Deus estancou as águas do Jordão, eles passaram, tinha uma cidade indestrutível e eles venceram. Não, agora acabou, agora acabou. Agora é daqui para frente, porque a pior cidade para se destruir, nós já destruímos com a força do nosso Deus. A próxima cidade foi uma das derrotas mais terríveis. Em tempo de vitória, Josué levanta os espias e diz: vai lá em Ai para vocês verem como é que está essa cidade. Façam uma análise lá, quantos homens vai ser preciso para nós vencermos. Aí foram lá os espias e viram, não, ali é fraco, é muita pouca coisa. Com 3.000 homens nós vencemos a batalha. Escolhe aí só 3.000 homens, não faz o povo cansar não, deixa o povo alegre. Manda só 3.000. Os 3.000 foram enviados, irmãos, e de repente eles voltam correndo, fugindo do inimigo. 36 homens morrem em tempo de vitória. 36 homens morrem. Em tempo de vitória, tiveram que sair correndo do inimigo. Em tempo de vitória, foram levados ao vexame. Em tempo de vitória, fez o líder Josué ficar agora com medo e lançar-se com o rosto em terra para dizer: ah, Deus, o que aconteceu? Por que é que nós cruzamos esse Jordão? Agora há pouco ele estava dizendo que Deus maravilhoso fez a gente cruzar o Jordão, estancou as águas do Jordão, destruiu Jericó, mas agora ele está dizendo: por que é que cruzamos? Por que entramos aqui? Deus, o que aconteceu? Derrotas em tempo de vitória. E o que aconteceu? Ô Josué, não é hora de orar. Levanta. Tem pecado no meio do arraial. Tem anátema no meio do arraial. Enquanto não tirar o pecado, eu não tiro a derrota. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Enquanto você não se arrepender dos pecados e tirar o domínio dele da sua vida, se colocando em Cristo, o tempo de derrota não passa. A pior coisa que pode acontecer num servo de Deus, numa serva de Deus, é guardar pecado. E é bom falar sobre pecado, porque o diabo está fechando o coração de muita gente, e eu vou falar o que Deus me mandar falar, porque eu não tenho respeito com Satanás não. Quantos mentirosos no meio de nós? É fácil mentir. É fácil mentir. E às vezes é difícil falar a verdade. Porque verdade revela, muitas vezes, o nosso mau caráter. E mentir encobre. Ah, eu estou me sentindo tão fraco. Quem que não é fraco? Agora lembre-se que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas em nome de estou fraco, na verdade é estou em pecado que deveria ser dito. Tem gente que está no vício da masturbação, do autoerotismo. Tem gente que está no vício de comprar, sabendo que não vai pagar nunca. Tem gente que está no vício de magoar com qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo de mágoa. É motivo de abandonar a igreja, de abandonar o esposo, de abandonar a esposa, de fechar a empresa, de acabar com tudo. Mas o problema é o pecado.
O pecado nos separa de Deus. Uma mentira que está naquele hino: o pecado não apaga a marca de Jesus que é em você. Que mentira! Pecado apaga. Tem um camarada dizendo aí que a gente não pode dizer que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, porque Deus já ama o pecador e já resolveu o problema do pecado. Resolveu o problema do pecado na vida de quem se arrependeu e deixou. Porque a obra da cruz não é uma obra da cruz para a humanidade que ainda não confessou Jesus. A obra da cruz é para quem confessa Jesus. A obra da cruz é para quem se rende ao Senhor Jesus Cristo. Vou dizer novamente: se a graça mudasse a vida de todo mundo, Deus está falhando. Se a graça libertasse todo mundo, Deus está falhando. Mas só que a graça não liberta as pessoas. Quem liberta é Jesus Cristo. E Jesus liberta o dia que eu me rendo e me entrego a Ele. A graça dEle vem sobre mim. E por causa dessa graça que Ele me dá, eu não peco mais de modo nenhum. Romanos 6:1. O pecado é o que destrói a nossa alma. E deixa eu te falar uma coisa: o diabo sabe disso. Quantos testemunhos nós ouvimos, mais diversos, de pessoas que em pecado tentaram expulsar o diabo e o diabo envergonhou essas pessoas. Eu lembro do irmão que contou para nós que ainda não era bem convertido. Na época ele já era presbítero e convertido, irmão Belarmino, né? E ele disse que via as pessoas expulsando, estava indo na igreja e pensou: está tudo bem comigo. Aí o pessoal tentando expulsar o demônio não saía. Ele disse: deixa comigo, pode soltar. Sai, demônio, em nome de Jesus. Ele falou: você é meu amigo, você vai comigo naquele lugar. Ele lembrou que estava indo no prostíbulo ainda. O grande trunfo de Satanás é lançar o pecado. E muitas vezes, queridos, não é o pecado do adultério. Não é esses pecados que para nós consideramos tão maiores que os outros. Não. Às vezes é o pecado da indiferença. Nenhum indiferente será abençoado por Deus. Escute o que eu estou falando, porque é pelo Espírito e é bíblico. Nenhum indiferente será abençoado por Deus. Você está aqui nessa igreja com indiferença, é melhor você procurar outra. Você está indiferente com esse pastor, procura outro. Você não vai ser abençoado. Eu não sou o seu abençoador, é Jesus Cristo. Eu estou pregando o evangelho que faz a diferença na sua vida, se você o receber. Prova então, pastor, 3:14 a seguir de Apocalipse. A igreja morna. O que é a igreja morna? Não é quente nem fria, ela é o quê? Indiferente. E o que é que Jesus falou para essa igreja indiferente? Estou ao ponto de vomitar-te. Ou você se arrepende, ou eu te vomito. A indiferença é nojento para Deus. A indiferença faz mal para o estômago de Deus. Ou você é obreiro, ou você não é. Ou você tem compromisso com Deus, ou você não tem. Ou você é obreira, ou você não é. Ou você tem compromisso com Deus, ou não tem. Ou você é adorador, ou você não é. Ou você tem compromisso na oração, no jejum, ou não tem nada com Deus. Por que isso faz mal para o estômago de Deus? Porque se todos nós fôssemos unidos nestes propósitos, nós estaríamos curando mais pessoas, libertando mais vidas. O não concordo, não é assim que eu vejo. Eu acho que a igreja tem que ser assim. Eu acho que a igreja procura uma igreja desse jeito aí, vai para lá. Mas onde você estiver, faça parte, seja alguém que esteja junto, viva a unidade do Espírito e a união do povo. A indiferença é nojento para Deus. E não vira a cara quando eu estiver pregando não, porque eu sei bem o que está aí no seu coração. Você tem que se libertar disso.
Porque nós estamos vivendo em tempo de vitória. Por que que há derrotas então? Quer uma saída dessas enfermidades? Jogue essa indiferença fora. Ame esse povo. Ame a sua igreja. Ame o seu ministério. Ame a sua chamada. Ame o que Deus tem na sua vida. Jogue essa indiferença na lata do lixo. O grande trunfo do diabo são pecados que nós não reconhecemos como pecados. Guarda essa palavra. O grande trunfo do diabo são pecados que nós não reconhecemos como pecados. Por isso praticamos e por isso estamos separados. Isaías 49. Os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem a sua mão encolhida para que não possa salvar. Contudo, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Separa. Aí fica aquele disfarce. Irmãos, uma das coisas que irritava Jesus, olhe para mim, por favor, tenha coragem. Uma das coisas que irritava Jesus eram os fariseus. Conheciam a palavra, sabiam as leis, os profetas, os salmos, tudo de cor, mas não praticava. E ainda apontava o erro dos outros que não faziam. Deus disse: raça de víboras, sepulcros caiados. Na época, os fariseus, o povo acreditava que se 10 fossem para o céu, 9 eram fariseus. E Jesus conhecia o coração deles. Deus não chamou farsantes, Deus chamou adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Ser adorador não é ser cantor, é ser alguém com espírito de servo. Aleluia! O pecado, um outro pecado que muitos praticam, mas não o consideram como pecado, omissão. Que é aquele que sabe o bem que tem que fazer, mas, está vendo que todo mundo sabe, mas ninguém acredita que é pecado? 24 horas de oração. Eu tenho que orar nessas 24 horas, sim ou não? Sim. Faz bem para mim ou mal? Bem. Fala muito bem. Eu tenho que jejuar, faz bem para mim ou muito bem? Faz bem para mim, muito bem para mim ou mal? Eu tenho que então escolher um horário nesse tempo, faz bem para mim ou mal? Quantos não fazem isso? E reclamam que a vida não está boa, que a vida não presta, que está vazio, e aí usa aquela palavra que o diabo bate palma lá do inferno. Eu estou me sentindo fraco. Você não está se sentindo fraco, você está se sentindo sem decisão. Quantos aqui como cristãos sabem que uma rave é péssimo para um ser humano? Rave é aquelas festas do meio do mato terrível. Quem sabe? Que uma carreira de cocaína é, que um cigarro de maconha é, que uma turma da maldade é péssimo para um cristão. Quantos aqui sabem disso? E por que muitos de nós temos força para isso e não temos força para entrar naquela porta, sentar nesse banco e adorar Jesus? Pecado da omissão. Sabe o bem que tem que fazer, mas dá desculpa para não fazer. Estou fraco. Não, está sem decisão. O dia, irmãos, que você entrou na igreja, às vezes com droga, às vezes numa situação terrível, você estava fraco, você estava sem saída, mas achou a porta da igreja. Eu entrava quase todo dia de culto bêbado na igreja. Quer mais fraco do que isso? Mas entrou. Por quê? Porque tinha uma decisão aí no seu coração. Você é forte para fazer essas coisas. O dia que decide, você se torna
forte. O Lagamachai. Diga o fraco, eu sou forte. Quando que é o fraco que pode dizer que é forte? Quando ele está decidido. Não bebo mais. Não quero mais. Quer uma coisa aí terrível para nós? Para nós, e agora eu falo sem brincadeira. Quantas pessoas sabem que a Coca-Cola faz um terrível mal, mesmo assim bebe? Para isso não é fraco. Mas quando alguém decide, fala, não quero mais, e não toma. Porque faz mal. Não, pastor, pula aí, que essa aí é muito forte, essa aí não gosto. Pastor, não estou disposto a esse sacrifício. O trunfo de Satanás é colocar pecados que nós não adotamos como tal. Para nós, não tem nada de errado não dizimar, não ofertar. Só que quando a gente era do mundo, a gente dizimava, não trizimava. Quintuzimava, sei lá como fala. Porque o salário nosso às vezes ficava tudo para as drogas, para as cachaças e para as prostituições. Agora tem ciúme de dar 10% para Deus. Será que nós não estamos em pecado? Esse povo teve derrota em tempo de vitória. Com o Deus Todo-Poderoso e a sua mão estendida. Com as promessas saídas da boca do próprio Deus. Eu estou convosco, ninguém te resistirá. Esse povo perdeu. O Lacai Toruma. Deus tem falado conosco que Ele está conosco. Deus tem dado promessas a nós. Deus tem dito, vou derramar do meu espírito. Deus tem falado, vou fazer obras, vou abrir portas. Deus tem falado, vou salvar o esposo, vou salvar a esposa, vou salvar os filhos, vou mudar. E você fica aí dentro da sua casa com desculpa de pôr culpa na igreja. A culpa é sua. Põe a culpa no irmão, põe a culpa não sei o quê, aquele irmão não sei o quê, aquele irmão. Então você fica santo. Derrotas em tempo que deveria ser de vitória. Quanta gente vazia no meio de nós e o Espírito está sendo derramado. Não está não? Joel 2,27 está dizendo o quê? Nos últimos dias derramarei. Aquela palavra derramarei é estarei derramando, estarei derramando, estarei derramando, estarei derramando, e estarei derramando, e estarei derramando do meu Espírito sobre toda a carne. Tanamagai. Aí vem a cara feia, a cara do endemoniado, a cara da endemoniada. Ei, Deus está derramando do Espírito. Como que nós podemos ter a derrota de estarmos vazios enquanto Deus está derramando do Espírito? Aí é Jeremias 2,13. Cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm a água, deixando a mim manancial de águas vivas. Muda a sua vida em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Para de falar besteira, para de falar asneira. O diabo tem usado você para pecar, falando palavras que atraem o diabo próprio para a sua vida. Abre a sua boca para adorar, abre a sua boca para falar palavras de vida, abre a sua boca para engrandecer o nome do Senhor, e o Senhor estará aproveitando o derramado do Espírito e estará te enchendo de esperança, te enchendo da palavra, te enchendo das mudanças necessárias, porque Ele já nos deu todas as coisas. Cisternas rotas, que não retêm a água. Recebe a água no culto, tira a água com a conversa com a esposa em casa. Fala besteira, mas como fala besteira? Parece que eu estou aqui na sala de alguns. Estou numa sala com um sofá marrom, não muito novo, e a pessoa jogando toda a água que recebeu aqui fora,
e colocando enxurrada dentro de si. Derrotas em tempos de vitórias. Águas tão maravilhosas, águas que curam, águas que limpam, águas que saram, águas que nos enchem, águas que jorram a eternidade. Josué, não adianta você orar agora. Você tem que tirar o pecado. Agora não é hora de orar. Acho até bonito, Josué, você colocar o rosto em terra. Mas não é agora, é assim. Tem anátema. Tem pecado no arraial. Josué se levanta, conclama o povo e diz: nós faremos um sorteio. Tiramos sorte. Todas as tribos, a tribo que sair, na tribo que sair as famílias, a família que sair, e depois até a família que está dentro daquela família individual. Saiu em Acã. Porque ninguém engana Deus. Josué não sabia, mas Deus sabia. Josué não tinha noção o porquê da derrota, mas Deus sabia tudo e até quem fez. Quando sai em Josué, vocês estão prestando atenção? Quando sai em Josué, em Acã, Josué fala assim, Josué, diz assim: dê glória, meu filho, dê glória a Deus. Há vários entendimentos aqui, mas um deles, se você está em pecado, confessa, porque isso vai glorificar a Deus. Quando a pessoa está em pecado, glória dele é o pior dos glórias que alguém pode dar. Porque a consciência na mesma hora diz: você não é digno. Não é o pregador, não é o doutrinador, é a consciência doutrinadora. Você está errado. Você está em pecado. E aí tudo atrapalha. Pode ter até uma voz, a voz está linda, mas o coração está sujo e a consciência tup. Acã, o que tu fez? Eu roubei. Eu trouxe o anátema para dentro da minha casa. Por causa disso, Acã, você será morto, sua família morrerá, tudo será destruído, vacas, gado miúdo e graúdo, tudo que é relacionado a você vai ser extinto da terra. Alguém pode dizer: Deus é mau, só que o pecado da desobediência matou 36 homens e deixou 36 famílias sem pai. Deus é justo. E isso tem que provocar temor e tremor, porque Deus é justo. Você desfilhou mães, você fez uma coisa terrível, você fez o povo todo se envergonhar. Você deve morrer. Quando acontece isso, que eles apedrejam e matam, e essa era a sentença da época, eles levantam um montão de pedras. Eu vejo só nesse livro, no início, 4 montões de pedra. O primeiro montão de pedra, Deus falou assim: quando vocês cruzarem o Jordão, Josué, faz um montão de pedra no meio lá do rio, para o povo saber que eu sou Deus. Para que esse povo saiba que eu sou Deus. E ele faz 2, na verdade, aquele lá e o de fora, para que o povo pergunte: o que aconteceu nesse dia que Deus abriu as águas? Aí acontece outro montão de pedra, que é este justamente.
do Acã, para que as pessoas passassem ali. Por que esse memorial aqui? Um dia um homem pecou e quase destruiu um povo com seu pecado. Para que as pessoas que vissem aquilo soubessem que você não deve guardar pecado, porque você pode matar a própria família e ainda acabar com a história de um povo com o seu pecado. Pecado é algo que tem que ser confessado e deixado, arrancado, expulso da sua história, porque o que traz derrota na vida do crente, a única coisa é o pecado. Só que acontece algo maravilhoso, porque aqui estava acontecendo derrota em tempo de vitória, mas Josué é um líder maravilhoso. Josué é um líder ungido, um líder que a gente deve apreciar a história, a biografia, o que acontece com ele, com relação a ele, Deus e a sua família e ao povo. Josué agora vai trazer uma novidade, porque agora é derrota em tempo de vitória, mas ele vai trazer vitória em tempo de derrota. O que ele faz? Ele tira o anátema. Olha como que você vai transformar a derrota em vitória. Primeira coisa, aleluia, tira o anátema do meio, tira tudo que está trazendo a derrota para a sua vida. Arranca da sua vida nesta noite. Você quer conquistar o que Deus tem para você? Tira todo o motivo da sua derrota, tira todo o motivo da morte que está na sua história, tira tudo aquilo que te tira do centro da vontade de Deus. Rejeita agora, anula agora, confessa hoje, abandona hoje, se levanta hoje para as coisas de Deus. Resumindo, porque o tempo se vai, quando Josué tira esse anátema do meio do povo, ele começa agora a ensinar o povo como alcançar vitória em tempo de derrota. Ele diz: santificai-vos, porque o Senhor quer falar conosco. Você nunca vai dar crédito à palavra de Deus se a sua vida não estiver santificada para Ele. Escute isso. Você nunca vai dar crédito à palavra de Deus se a sua vida não estiver santificada para Ele. Preste atenção. Não é santificada para o presbitério, para o evangelista, para o pastorado, não. Santificado para Deus. Não é santificado para você ser usado por Deus. Não é santificado para que as pessoas vejam Deus em você. Não. É santificado para Deus. É ter primeiro algo de si para Deus, não é para a igreja, não é para o ministério, é você e Deus, é a sua comunhão com Deus, é a sua intimidade com Deus. Antes de ter um encontro com o ministério, você tem que ter um encontro com Deus. Antes de ter um encontro com a sua chamada, você tem que ter um encontro com Deus. Deus não forma pastores, Deus forma servos. Deus não forma pregadores, Deus forma servos. Deus não forma cantores, cantoras, Deus forma servos. Deus não levanta artista, Deus levanta servo. Deus não levanta estrelas, Deus levanta servos. Santificai-vos ao Senhor. E vai mudar a nossa história. Consagrem-se para Deus. Não é uma consagração individual, no sentido de estrelismo, é uma consagração do coração. Deus revela nos seus livros, no Antigo Testamento, irmã Rosa, como a senhora sabe, que o sonho de Deus era dar um coração que guardasse a sua presença, a sua lei, e que pudesse fazer isso por amor a Deus. O sonho de Deus é um povo que sirva a Ele por amor. Não é em troca de nada, é por amar a Deus. E o sonho dele é colocar em nós esse coração santo, esse coração puro, esse coração adorador, esse coração alegre, esse coração que não desiste, esse coração que sempre está disposto a obedecer.
Por isso a palavra santificai-vos, ela vai tomando corpo no Antigo Testamento, e ela agora no Novo Testamento ela é mais abrangente, porque santificar, quando eu sou santificado, eu estou separado para Deus e a serviço de Deus. Não é a serviço de coisas, mas de Deus. Então, se Ele me coloca como presbítero, como copastores, como evangelista ou pastor, Ele está me colocando para servi-lo. Se Ele me coloca num banco da igreja, mesmo que num culto de campanha, Ele está me colocando para servi-lo, para adorá-lo, para ser dele, para aceitar o que vem dele, o que é para Ele, o que é por Ele. Levanta a mão não dá glória a Deus não, porque você não quer saber disso, você quer saber de ser estrela. Quem quer Deus e adorar a Deus, levanta a mão e adora agora em nome de Jesus. Levanta a mão aí, meu irmão, levanta a mão para Deus. Tem que jogar o orgulho na lata do lixo. Só tem um meio de tirar a derrota, tirando o anátema. E a primeira coisa é confessar. Tem pecados que não precisa ser confessado com o pastor. Porque com o pastor ele vai te ajudar naquilo que feriu a igreja. Tem coisa que você é que está se ferindo. Você é que está se maltratando. Você é que está se deixando tomar por pensamentos satânicos, diabólicos, humanistas, egoístas e outros istas. Vê se você melhora o seu semblante, porque Deus está falando conosco. Se essa palavra não está te curando, você está continuando a ser revoltado do mesmo jeito. Tira o anátema, tira o pecado, santifica. Seja de Deus, se renda para Ele. Teve uma pessoa que esses dias falou para mim, eu falo porque é muito edificante para nós. A pessoa estava pensando em tirar sua própria vida. E eu falei para a pessoa, você sabe que se isso ocorrer, você vai direto para o inferno. Porque eu não sou esses camarada clássico por aí que fica inventando desculpa para quem suicida, não. Suicídio é inferno. E lá é dor. É onde o fogo não apaga, o bicho não morre. É dor e angústia que você não sabe. É ranger de dente. O senhor é mau? Não, estou sendo bom demais. Porque quem não quer suicidar, quer Jesus. Falei, ao invés de entregar a sua vida para essa morte tão terrível, para esse inferno tão terrível, por que você não entrega a sua vida agora para Jesus inteiramente? Por que ao invés de arriscar o inferno, você não arrisca dar tudo para que o Senhor tome a sua vida agora? Você passar por onde tiver que passar e Deus te abençoar. O daramacho, que mandaia. Ei, é melhor entregar a vida para Jesus, é melhor se santificar, é melhor se consagrar para Ele, é melhor ter o que Ele já reservou para nós. Sabe o que Josué fez? Josué fez o camarada confessar, tirou o anátema e disse: santificai-vos. Aí ele fez a última coisa. Ele rogou a Deus e pediu estratégia para vencer aquela cidade onde ocorreu a morte dos 36. E aí a cidade, escute isso, a cidade que ocorreu a morte de muitos, que por causa do anátema também a de Acã em sua casa, foi a cidade que deu aposentadoria para muitos. O Acã queria uma aposentadoria, precipitou e trouxe para ele o que não devia. Por causa disso houve o que aconteceu. Mas agora Josué está buscando estratégia de Deus. Deus dá estratégia para vencer aí e diz assim: dessa cidade vocês podem recolher os despojos. Se Acã tivesse esperado um mês, teria mudado a sua vida.
A mesa está posta. Fique sobre os pés. Eu lembro de um obreiro que nós tínhamos em Morrinhos, e estava difícil, e ele disse: se Deus não fizer isso até tal dia, eu entrego a obra. Eu disse: devia esperar, meu irmão. Deus trabalha conosco na obra. Eu sei que ele não esperou, entregou a obra numa sexta, num sábado, não me lembro bem. Na segunda-feira uma pessoa me ligou e disse: senti de Deus de ofertar tanto por mês naquela obra. O irmão já tinha entregue a obra. A mesa está posta. Talvez o seu último desafio seja essa semana. Eu sei que Josué disse: Deus, então me dá uma estratégia. Deus falou assim: ó, vocês vão chegar de frente para a cidade, e vai atrair a cidade, os guerreiros para fora da cidade, o povo da cidade para fora. E vocês vão cercar a cidade com outros. Quando vocês atraírem os outros para fora, esses que cercaram estarão agora assumindo aí, destruindo toda a cidade. E o povo vai ficar sem saber para onde ir, vocês vão derrotar eles. Deus deu a estratégia de vitória. Deixa eu te falar uma coisa. Somente Jesus dá a estratégia de vitória. Se você despreza uma palavra como esta, você está dizendo: Jesus, o Senhor não faz importância na minha vida. Mas se você recebe essa palavra, você não tem nada a ver com Lindomar, não. Aqui você está recebendo palavra de Deus. Porque é o Espírito Santo que está falando. Aí o que parecia tão terrível, o que parecia um drama para a história daquele povo, foi a vitória e a aposentadoria, porque eles ficaram com despojos daquela cidade. Então o que faz diferença não é destruir Jericó, o que faz diferença não é vencer aí, o que faz diferença ainda continua sendo obedecer a Deus, esperar o tempo de Deus. Enquanto isto, santificando-se para Deus. Quero chamar aqui à frente as pessoas que entenderam esta palavra e que querem entregar esta campanha com o desejo de não esquecer o que Deus nesta noite também falou. Você que quer se arrepender de muitas coisas que não considerava como pecado, mas nesta noite, a partir da palavra e de coisas que o Espírito Santo te falou, você descobriu que está errando. Quero te chamar aqui à frente para nós entregarmos a campanha. E você que está em pecado e nunca confessa, você ouviu a palavra. Vai chegar um dia que não haverá mais socorro. Deixa eu falar uma coisa muito importante para quem gosta de guardar pecado e ficar disfarçando no meio da graça e dessas pregações loucas que diz que não precisa confessar. Vai chegar um dia que Deus vai revelar o seu pecado nesse altar. Agora escute, se Deus precisar revelar, eu não vou firmar o olho em ninguém, porque os outros falam que se eu firmei o olho é porque o outro está em pecado. Se Deus precisar revelar, não haverá mais como escapar de mortes na sua vida. O segredo é quando Deus fala e a gente tem temor e tremor e vai e confessa e deixa. Josué tiveram que fazer aquele tanto de coisa para ter que chegar nele. Por que ele não chegou antes? Não precisa fazer o sorteio não. Eu reconheço. Eu sei que eu peguei as coisas que elas são consideradas anátema.
O pecado está em mim. Mas ele não fez isso. Teve que chegar nele e apontar para ele. E aí não teve mais jeito. A morte veio. O Davi escondeu o pecado até que Natan chegou para ele e apontou para ele. Mas aí não tinha mais jeito. A família dele nunca mais valeu alguma coisa. Escute, pecado não faz mal para os outros, é para você. E aquilo que está em volta de você. O Jonas falou, não, foi eu que pequei. Eu que eu sou, pode me jogar me tira daqui, me joga no mar. Jogou, o barco poupou, a tempestade foi embora. Quando confessa, a ação de Deus é diferente. Você não vai sair daqui guardando pecado em nome de Jesus. E essa pregação aqui não é dura, não. Essa pregação está te contando o caminho da vitória. Essa pregação está dizendo que você pode ter vitória em tempo de derrota. Como que é dura? Pregação dura é aquela que sai dizendo que você vai para o inferno e não tem saída. Essa aqui está te mostrando todo o escape. E nós vamos entregar essa campanha aqui. E Deus vai curar nessa hora. O Senhor vai curar aqui quando estivermos orando. Só você precisa fazer só uma coisa. Abrir seu coração. Tomar atitudes diante da palavra que foi ministrada. Não fugir mais. Povo, santifica. Tira o anátema, santifica. Povo, Deus nos deu uma estratégia de vitória. E agora o que nós fazemos, Josué? Vá à luta. Guerreia. Deus já falou que aí é nossa. E Ele falou que se a gente vencer, os despojos também vão ser. Deus está conosco, vamos levantar. Deus está conosco, Ele diz que agora é hora de guerrear. Não é hora de orar, é hora de tirar o anátema, é hora de ter santificação, é hora de ter estratégia. Agora é hora de guerrear, nós vamos guerrear. O Senhor está conosco. Nós já tiramos o que atrapalhava nós com Deus. Nós já removemos do nosso meio. Agora é hora de oração, não. Agora é hora de lutar, de guerrear, de fazer o que tem que ser feito. Deus vai fortalecer as suas pernas. Deus vai fortalecer esses nervos das pernas. Deus vai curar esse problema intestinal sério. Anaicoclesia, brodai. Uramaço, Kedaramai. Deus vai curar aí nas narinas, aleluia. Deus vai fazer aí, porque Ele já fez na cruz por nós. Tudo já está garantido pela obra do Calvário. Tudo já está dado pela obra do Calvário. Deus vai dar a resposta. Deus vai dar a resposta que você precisa. Orabadá, chorabadaia. Tira o anátema agora do coração. Tira o anátema da mente. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, tira. Orabaha, charabacaia. Ei, ao invés de procurar socorro no homem, é Jesus Cristo o socorro do crente. É Jesus Cristo a saída do crente. A mesa está posta. Come se você quiser, pega se você quiser. A mesa está posta. Se eu me humilhar, se eu me humilhar, ninguém exaltado vai ser abençoado aqui.
Ninguém que pensa que está num tamanco vai ser abençoado aqui. Aqui não é lugar de macumba. Aqui não é lugar de mágica. Jesus não serve exaltados. Aqui é lugar dos olhos do Senhor procurar os humilhados, os cansados, os abatidos, o povo que se arrepende e deixa seus maus caminhos. Aramacharabacadai, alamahassorebacandarama. É você e Deus, tem que ter uma saída com seus lábios, com o seu falar com Deus. Diante do teu altar, Bem baixinho. Sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. És minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Levante suas mãos se rendendo. Dá um basta aí em nome de Jesus. Eu quero te dizer que Jesus está aqui, Jesus está conosco. Eu quero te dizer que a mesa já está posta, na presença dos seus inimigos. Tenta se servir em nome de Jesus. Tenta escolher o que de fato nessa mesa você precisa. Essa campanha foi uma mesa posta. Oh, meu Deus. Demônio a gente expulsa com o nome de Jesus, irmãos. Mas o orgulho a gente não expulsa com o nome de Jesus. O orgulho, cada orgulhoso tem que tirar. Cada orgulhoso tem que se humilhar. Demônio a gente expulsa no nome de Jesus. Rebelião não. Ignorância não. Estupidez não. Tem que haver conversão. Pecado a gente não expulsa com o nome de Jesus. Pecado só se expulsa com a confissão daquele que pecou.
a única coisa que tira o pecado é a confissão com arrependimento. Porque só depois disso, o sangue de Jesus tem poder e vem. Por isso quem peca e deixa alcança a misericórdia. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Tem que ter arrependimento. Tem que ter arrependimento. Você que está pela internet, você vai desviar de novo. Você vai desviar de novo. Cuidado, pois é muito certo que poderá não ter volta. O nosso arrependimento tem que trazer para nós o entendimento de que somos nós que precisamos de Deus desesperadamente. Fale com Deus com todas as sinceridades que um cristão tem que ter. O único que pode nos ajudar, Ele está aqui, o nome dele é Jesus. Foi Ele que te trouxe. Ele é aquele que está disposto a nos arrancar de onde for preciso, nos mudar onde for preciso. O Espírito dele está sendo derramado. Ele é o seu amigo, seu abrigo. Senhor, eu preguei a tua palavra. Ah, se eu tivesse poder para convencer. Mas é o Senhor, é o teu Espírito. Oh, meu Deus. Quantos jejuns, quantas orações. Eu me lembro da tua palavra, Senhor. Os salmos que revelam tantas coisas. Salmo 81, 10 a seguir. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te encherei. O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. E andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se lhe submeteriam e o seu castigo seria eterno. Eu, porém, te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel mais saído, da rocha te saciaria. Oh, meu Deus, encontre alguém que te queira com a tua palavra. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me entrego a ti, corpo, alma e espírito. Sem direito de ter vontade própria. Eu sou do Senhor.
Encontre pessoas aqui. Ache, Espírito Santo. Encontre pessoas. Porque Tu és misericordioso, Senhor. Confirma essas curas. Porque verdadeiramente o Senhor tomou sobre si. Cura essa juntura. Chama à existência essa cartilagem. Cura estes ouvidos. Fortalece, meu Deus. E os que são do Senhor, sela de forma gloriosa. Recebe esta campanha nos céus. Recebe a campanha nos céus. Os jejuns, as orações. E faça esta pessoa sair daqui, Senhor, tendo confessado, pois está atrapalhando muito a obra do Senhor. Oh, meu Deus.